em 560 anos antes de Cristo, provavelmente quando já houve exílio. Há quem diga que pode ter sido Jeremias, são especulações, mas quem escreveu aqui quis lembrar o povo da história dos reis. Ele quis lembrar o quê? Quem andou no caminho de Davi e quem andou no caminho de Jeroboão. Aqueles que querem servir Deus de verdade e quem quer entregar culto a Baal. Então eu queria redigir para lembrar o povo. Por quê? O povo foi levado ao exílio. Então eu penso o quê? Olha a causa de quem segue os caminhos de Jeroboão: é aprisionado, estado de escravidão. Agora é interessante, que chama a atenção, é que se redigir a biografia dos reis, o reinado deles, a monarquia, porque motivo que se inicia antes de falar de Acabe, vai começar a falar de Elias, nesse capítulo 17. Olha que bonito, que ele começa a construir a história, uma profecia de Elias ao rei Acabe, rei de Israel, reino do norte. Interessante que Acabe, ele se corrompeu porque casou com Jezabel, uma Sidônia da Fenícia. Ela era pagã, filha de Etibaal, um rei. Então ela cultuava Baal e Azerá. E Acabe, sendo criado na linhagem do povo de Deus, casa-se com ela e começa a dividir o culto. Então ele começa a prestar culto a Baal também. Ele se corrompe por causa da aliança errada que ele fez. É o primeiro alerta que Deus nos dá: tome cuidado com a aliança que você faz, porque você pode perder o percurso do culto legítimo. Você começa a adorar coisas que Deus não designou para que você viesse a se prostrar. A pessoa que começa a fazer alianças erradas, olha o que Deus está começando a ressaltar aqui. O que ela faz? Ela começa a perder o foco em Jesus. Ela começa a acreditar em superstição, misticismo, já começa a acreditar em sal, em pimenta, começa a acreditar em todo tipo de coisa, porque perdeu a direção, o foco. E Acabe estava nessa situação. Mas olha que bonito, porque vai ressaltar acerca de um profeta. E o que o profeta fazia? O profeta, ele tinha essa autoridade de mexer com o ambiente social, religioso e político. Um profeta de Deus, ele mexe com esse ambiente. E por que o escritor está querendo lembrar acerca de Elias ao invés de Acabe? Porque quando o rei viesse errar, viesse falhar, porque ele era o líder de Israel, era o líder do povo, o que Deus fazia? Levantava o profeta dele como porta-voz. Então sempre quando o povo de Deus começa a perder a direção e foco, Deus sempre vai levantar profeta. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus vai levantar profeta para fazer o povo ser restaurado ao culto legítimo. Nós estamos vivendo uma época onde estão deturpando os cultos a Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu creio que Deus está levantando profetas. Pegou, saiu da casa para pegar. Deus está levantando profetas que têm a palavra de Deus na boca e no coração para trazer restauração sobre o ambiente. Pega essa palavra aqui. No nome de Jesus Cristo, Deus hoje libera uma unção diferenciada sobre a tua vida e te dá ousadia e autoridade para que você venha transformar ambientes, para que eles venham adorar o nome de Jesus Cristo. Amém? Você pega isso aqui já logo de início. Olha que interessante que esse texto vai dizer que Elias era de Tisbe, ou Tisbita. Você vai estudar arqueologia, você não encontra significado para esse lugar. Quem estudou já sabe. A arqueologia não consegue explicar, é desconhecido. E por que Deus vai chamar alguém do lugar de desconhecido para ser porta-voz dele? Porque os conhecidos estão caindo. Os conhecidos estão errando. Os conhecidos era para fazer o que era certo, mas agora está fazendo o que? Está fazendo errado. Aí Jesus faz o que? Deus faz o que? Pega os desconhecidos, vai pegar lá de Tisbe, ninguém conhece, nem sabe onde é aquele lugar, mas levanta com a graça e com a unção, porque em Tisbe Elias tem a palavra de Deus. É interessante que o sermão que ele já monta, ele fala o que? Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele diz que está. Quer dizer, a mensagem minha é cristocêntrica. Ele já falou. É teocêntrica. A minha mensagem só tem um, é Deus. Porque nós estamos vivendo um momento na época
e que estão mudando as mensagens. Verdade. Tirou o foco de Deus, tirou o foco do sacrifício da cruz, mudou o evangelho, onde nós renunciamos ou repartimos o que temos, e agora é conquista. Vamos juntar riqueza, percebe? Agora as pessoas começam a olhar assim: não, se você não está, ó, viu? Se o salário seu é pouco, é baixo, é pequeno, você tem um problema aí. Deus não está na sua vida. O evangelho chegou nesse ponto. Não é medido mais o quanto você renuncia por amor a Cristo, mas é o quanto você possui. E o que Deus está querendo fazer? Usar Elias para mudar esse ambiente. Porque ele estava vivendo uma época, a monarquia ali, em que Jezabel montou uma mesa gigantesca assim, ó, e colocava 450 profetas de Baal e 400 Azerá, tudo sentado e comia na mesa. Mas quem que estava mantendo esse alimento? O povo. Era um jugo sobre o povo, porque os impostos, ela fazia o quê? Vamos colocar aqui para fazer banquete para os meus profetas. Então, usurpava do poder de forma errada, e Deus não se agrada disso. Deus, ele quer agir dessa forma, ele vai usar quem? Desconhecido. Às vezes você olha e fala assim: mas de onde saiu esse cidadão? É Deus levantando. Tem uma palavra liberada para esse lugar. Talvez você olhe e fale o seguinte: mas rapaz, o Senhor está vindo com uma voz profética, está vindo com unção, tem palavra. De onde vem? É Deus falando: estou levantando, porque eu quero um porta-voz meu no lugar. Pega essa palavra aqui. Deus está levantando profetas, pessoas que querem falar a palavra, pessoas que querem liberar a palavra no ambiente, porque o ambiente tem que ser transformado pela glória de Deus. Olha o que Elias vai falar, ele libera uma palavra, e a palavra é importante, porque é um ato profético que ele está fazendo aqui. Aí tem muita gente já viu isso, falando: não, Elias, ele não profetizou só. A Tiago vai falar que ele orou, com certeza, ele orou. Mas quem falou para você que oração não é profética? Quem aqui já não orou por coisas, áreas da sua vida que você precisava de resposta, solução, e através da sua oração foi movimentado o monte de Deus, e Deus operou ato profético? A oração é um ato profético. Quando você ora segundo a vontade de Deus, Deus movimenta e realiza. Quantas pessoas não foram alcançadas aqui pelo ato profético da oração? Aí interessante que Tiago vai falar que ele orou, e o texto diz, Tiago capítulo 5, verso 17, ó: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. É o que ele determinou. Olha que interessante. A palavra oração aqui no original é proseus. É interessante que fala sobre edificação, construção. Olha o que a oração faz. Ela vai construir. Mas construir o quê? O que Elias estava construindo? Algo que já estava estabelecido pela palavra de Deus. Onde? Se você ler o Deuteronômio 11, verso 16 e 17, o texto já vai dizer também que quando o povo se afastasse de Deus e começasse a adorar outros deuses, Deus, cessaria a chuva, não ia ter nem orvalho e não ia germinar a terra, eles passariam fome e dificuldade. Então, quando Elias está orando, ele está construindo algo, trazendo ao físico, ao mundo natural, aquilo que Deus já tinha liberado antes. Elias orou em cima da palavra. Quando nós oramos em cima da palavra de Deus, não tem nada que impede de acontecer. Elias determina algo de oração para que nada venha impedir em cima da palavra de Deus. Aí ele diz o quê? Não vai haver chuva segundo a minha palavra. Então, enquanto eu não orar, não vai acontecer nada aqui. Agora, olha que interessante. Começou a ter seca, 3 anos e 6 meses. Só que pensa comigo. É importante ter chuva assim ou não? Sim. Quem gosta de tempestade na vida? Ninguém. Quem gosta de tempestade? Só que aqui, o juízo de Deus era arrancar a chuva, aquela chuva forte, aquela tempestade. E é uma punição. Então quer dizer o seguinte:
nem sempre as tempestades que você enfrenta é o inimigo que lançou. Porque com a chuva que veio depois, a terra ia germinar. Era necessário a chuva. Quando Deus tira a chuva, não ia germinar mais. Você percebeu que tem luta que você tem que passar porque vai fazer você crescer? Isso é da graça de Deus para liberar isso. Porque com a chuva que vinha, ia fazer crescer, germinar o que a semente estava na terra. É o que nós passamos. As lutas e dificuldades que nós passamos por amor a Deus faz nós crescermos, germinarmos. É necessário. Agora olha aqui, quem não quer um cenário bonito, ensolarado? Eu quero dia bonito, Thiago, um dia bom, bonito assim, ó. Mas um dia ensolarado está vindo aqui também para cá. Só que o que está acontecendo? Está secando. Vai secar a água, vai matar a vegetação, os animais vão começar a morrer. Então o que eu entendo aqui? Nem sempre os cenários bons que você quer entrar é onde Deus está querendo te levar. Eu sei que dói um pouquinho, irmão, mas vai sarar. Não dói um pouquinho só, mas vai sarar. Às vezes está pedindo, não, Deus, eu quero conforto, que o salário melhore, o trabalho fique melhor, não fique tudo mais fácil. Se Deus deixar desse jeito, Ele te perde. Então é necessário, às vezes, as tempestades chegar para fazer você crescer. Aí o que acontece aqui depois que Ele libera essa palavra? Vira as costas, porque Deus falou para ele o quê? Vai para o Oriente, no ribeiro de Querite. Nós sabemos que Querite é cortar, porque aquele ribeiro cortava o deserto. Então era cortar ou poda. Olha que interessante, porque depois que ele libera uma palavra, ele entra no estágio de poda. Ele é posto a teste. Toda pessoa, todo pregador, todo pregador tem que entender isso aqui. Quando você libera a palavra para pregar, você vai ser posto a teste por aquilo que você está falando. Você vai ser testado. É o momento onde você é podado, colocado no tamanho certo. Por quê? Tem muita gente, por não ser podada e cortada, por pregar bem, por liberar uma palavra legal, bonita, está crescendo demais, inflamou ao ponto de querer se perder. Então é por isso que o momento que Deus pega para Elias, você foi o quê? Preservado por mim. Lembra do tempo? Conservado. Você é o meu mensageiro. Então o que eu vou fazer? Sabendo que pode alterar você também, vamos para o lugar da poda. Porque eu preciso que você esteja no tamanho certo, na medida certa, para eu continuar te usando. Aí é interessante que ele vai, e a Bíblia diz que Deus deu ordem. Ele ordenou, deu ordem para os corvos. O corvo levar carne e pão, e ele vai beber da água do ribeiro. Olha aqui, corvo é uma ave impura. É uma ave impura. Por que Deus iria usar um corvo? Sabendo que o corvo, sendo impuro, contaminaria. Mas é importante eu estudar um pouco sobre as aves. O corvo é o único do tamanho que ele tem, capacidade para carregar o pão e a carne, que não come nada fresco, só podre, estragado. Então Deus olhou, como Ele é o Criador, Ele sabia que o corvo, ele ia levar o pão e a carne para Elias e não ia tocar, não ia comer dela. Olha que interessante. Corvo tinha uma estrutura para levar o que Deus estava mandando para Elias. E o que eu entendo nisso? Elias é um instrumento de Deus. Eu entendo que Deus vai trazer pessoas que têm estrutura do nosso lado, mas que não quer tomar ou tocar naquilo que Deus nos deu. Deus, Ele quer fazer dessa forma. Ele vai colocar pessoas, a graça de Deus aqui, pessoas capacitadas, estruturadas, para andar do teu lado. Para quê? Para ter a mesma visão que você, orar junto com você, guerrear junto com você. Em nenhum momento vai querer tomar o que Deus te deu. Deus está reservando um remanescente, um povo que está lavado no sangue do Cordeiro, um povo que olha para o outro e diz o seguinte: eu não vou até lá, mas eu sei que Deus vai te usar. Vai nessa graça, nessa unção, porque eu sei que Deus te escolheu. É o povo que entendeu a vocação dos 5 ministérios. É onde Deus designou um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e para mestre. E faz o seguinte: Deus vai te usar nessa graça assim mesmo. Isso aqui é profundo. Olha que bonito que ele vai e ele é alimentado. Primeiro estágio que eu entendo: Elias foge e ele vai para essa região.
E o que Deus está fazendo com ele? Conservando Elias. Meu Deus. Olha que interessante. Está conservando. Por quê? Porque Elias se manifesta como um modelo, um instrumento que Deus quer usar para restaurar o culto em Israel. Você percebeu? As pessoas que Deus usa como instrumento, como modelo, sempre serão atacadas. Percebe? Percebe? A pessoa que Deus sempre usa, sempre Deus tem uma palavra de direção na boca dela. Deus sempre usa ela uma palavra direcionando o povo. Essa pessoa sempre é atacada. Percebe você? Mas eu tenho uma palavra para você. Qual é? Deus está te conservando. Deus está te alimentando. Podem negar o suprimento para você, não for da sua cara, mas Deus está cuidando de você. Fica tranquilo, só continua sendo fiel, que Deus está cuidando de você. Agora olha que o texto que é bonito. O texto diz que estando ele lá, e sucedeu que passando os dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Olha para você ver que foi ele que profetizou que ia secar, correto? Não ia chover, mas faltou água até para ele. Sabe o que é isso? O pregador da palavra, o profeta da palavra, ele tem que vivenciar a palavra de perto, ele tem que sentir na pele. Não tem essa Deus usar gente que não experimentou a palavra. É fácil eu falar algo para alguém e eu não vivo. O mais importante é eu viver aquilo que eu falo. Dói um pouquinho, irmão, mas pode ficar tranquilo que sara, viu? Isso aqui vai sarar. Então é isso que Elias está vivendo. Ele profetizou uma seca. O ribeiro que ia suprir ele secou por causa do que ele liberou de profecia. Então ele está vivenciando na pele. Só que Deus desampara? Não, porque Deus está conservando e Deus está alimentando. E o que Deus faz? Vai para Sarepta, a região da Fenícia, em Sidom, região onde Isabel morava. Irônico, não é? Olha o que Deus faz. O texto diz que ele chegando lá, Deus fala assim: vai lá que eu já dei ordem a uma viúva para alimentar você. Ele chega lá, não teve ordem nenhuma não. A viúva nem sabia. Interessante o negócio, né? Mas sabe o que é? Deus nunca vai deixar morrer os dons proféticos que há em você, os dons do Espírito. Porque se ele chega lá e só senta 3 anos e 6 meses, ele ia ficar mole. Só que Deus faz o quê? Não, te usei lá, te uso aqui também. Porque quem leu o texto sabe que houve manifestação profética de Elias naquele lugar. Então, quando a situação difícil vem, glorifica, porque Deus vai te usar para não deixar parado o dom profético que há em você. Precisa a graça de Deus para liberar isso aqui. Ei, a palavra que você aprendeu, conheceu e Deus falou com você, o Espírito trouxe conhecimento, não é para ficar parada dentro de você, não. É para a hora que os momentos difíceis chegar. É quando o momento difícil chegar, você liberar a palavra profética e dizer: vai mudar em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai restaurar esse ambiente. Eu creio que Deus vai abrir a porta. Eu creio que Deus vai mudar. Quem está pegando essa palavra nessa noite? Toca no céu do teu glória, vai. Abre essa boca aqui. Em nome de Jesus, diga: Senhor, me usa como instrumento da tua palavra. Glória a Deus. Não ficou parado. Ele chega lá, quando ele chega, a viúva está catando o quê? Está pegando o quê? Graveto. Lenha. Ela está pegando lenha para fazer o quê? Fazer um pouquinho lá de bolo. Ela e o filho dela comer. E ela diz que ela vai morrer após comer. Então olha o que Deus está fazendo. Levando Elias para um lugar que muita gente não quer ir. Quem queria ir, irmão? Região de Sidom, Fenícios. Quem ia querer ir para lá? Região pagana. Mas o profeta está entrando no lugar onde ninguém quer ir. Sinta a graça de Deus. Deus está liberando uma palavra hoje nesse momento, dizendo o seguinte: Deus vai te levar para lugares que muita gente não quer entrar, que muita gente não quis entrar. Deus vai te levar lá. Eu vejo assim, como se fosse uma periferia, Deus colocando pessoas lá dentro. Deus está dizendo o seguinte: eu vou te levar lá dentro e vai acontecer uma obra maravilhosa aqui naquele ambiente. Deus vai alcançar vidas por intermédio da tua vida. Aí ele vai chegando. Quando ele vai chegando, ela está pegando lenha, porque ela não desistiu de viver. Ela tem um filho para cuidar.
Porque nós sabemos que quando nós temos alguém para cuidar, quando tem alguém aos nossos cuidados, nós lutamos até o último, até o final. E ela está fazendo o quê? Carregando lenha para dar alimento. É onde Deus está levantando uma nação que carregue lenha para manter o povo alimentado, porque o fogo não pode apagar. O texto diz que ele chega e pede água. Pedindo água, ela vai virar para buscar água. Só que quando ela está indo para buscar água, ela fala: traga um pouquinho de pão também. Aí ela já virou e falou: não dá, eu não tenho. Juro por teu Deus, eu tenho. Eu tenho um pouquinho de farinha e de azeite na botija. Só tem um pouquinho para me fazer para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, nós vamos morrer. Ele falou: não, porque Deus me trouxe aqui para um objetivo. Deus me trouxe aqui porque Ele vai me conservar. E se Ele me trouxe aqui, quer dizer que algo vai acontecer diferente nesse ambiente. O que Ele fala? Ele olha e diz o seguinte: vá e faça o que foi dito. Faça primeiro para mim, e depois você e seu filho vai comer, porque a farinha da panela e o azeite da botija não acabará até que volte chover. Irmão, a gente aprendeu o que Tiago está falando lá, que foi 3 anos e 6 meses. A farinha na panela e o azeite na botija durou 3 anos e 6 meses. Isso aqui é sobrenatural. Só que é um problema hoje, porque hoje a igreja não está mais acreditando no sobrenatural de Deus. E Deus vai dizer o seguinte: eu ainda cuido dos meus. Eu ainda cuido dos meus, eu ainda opero milagre. A dificuldade pode até ter surgido, ela pode até aparecer, só que Deus tem a palavra na boca do profeta. A palavra de Deus é liberada no ambiente e vai ser transformada em nome de Jesus. Deus está dizendo o seguinte: hoje eu toco na tua casa, toco na tua família, na tua finança e trago restauração. É um tempo de mudança que chegou, onde o povo de Deus confia verdadeiramente na palavra de Deus. Se você pega nessa palavra que eu estou pregando aqui, levanta essa mão e dá pelo menos um glória a Deus. O texto diz que é feito. Ele pede: faça um pequeno bolo para mim, porque um bolo pequeno usa menos farinha do que um pão. Então faça para mim. E quando é feito, ele fica na casa dessa viúva e diz que o lugar que ele mora é como se fosse um sobrado, é um lugar alto, na casa da viúva. Estando lá, olha para você que interessante, 3 anos e 6 meses não acabou a comida. Só que houve uma profecia na casa, no reinado de Acabe. Em Israel estava faltando, estava complicado. Olha que ironia: no palácio real, onde o povo poderoso tem dinheiro, está começando a entrar na escassez, faltando comida, faltando dinheiro, faltando recursos, faltando água. Mas na casa de uma viúva que é desamparada, está jogando óleo na farinha. Sabe o que conserva um milagre na minha vida? É a palavra de Deus. O profeta está representando a palavra de Deus. Ele diz: não vai acabar até que volte a chover. Sabe o que eu estou liberando aqui? É o seguinte: fica tranquilo que a palavra de Deus conserva aquilo que você precisa para acontecer o milagre. Pega essa palavra aqui, em nome de Jesus. A palavra de Deus traz multiplicação sobre aquele ambiente, em nome de Jesus. A Bíblia diz que chegou um tempo, diz que o menino, filho dela, morre. Aí ela já fala: eu aqui lembrar do meu pecado, porque ela era pagã, então provavelmente ela já tinha ciência disso. Elias já fica preocupado: poxa, a mulher me recebeu na casa, e o que Deus faz? Multiplica a farinha e o azeite, mas mata o filho. Não tem sentido isso. Só que Elias, ele vem numa unção profética. Tem profeta que ele é diferente. Ele não só traz a palavra, presta atenção nisso aqui, ó. Ele não só traz a palavra, mas ele tem unção. E a unção que ele tem transforma o ambiente. E o que acontece? Da mesma forma que o Messias vai trazer representação ressuscitando morto, Deus começa a usar Elias dentro da casa dela. Elias se deita diante do menino 3 vezes e pede para Deus para que a alma dele volte ao corpo.
o menino volta, ele ressuscita, marcando o ministério de Elias como um ato profético messiânico. Olha que importante, já apontando Cristo como ele haveria de manifestar. Isso é interessante. As características que Elias apresenta é as mesmas características que vai apontar o Messias quando ele vier. Olha que interessante isso aqui. Aí ele faz isso, entrega o menino, a mulher olha e fala: verdadeiramente eu sei que você realmente é um homem de Deus. Amém. E que você tem a palavra de Deus na sua boca. Irmão, sabe o que faz com que as pessoas olhem em mim e vejam Deus na minha vida? É o que eu faço, é o meu testemunho. O meu testemunho vai falar quem eu sirvo. O que Elias fazia diante de uma pagã? Ela não conhecia o Deus Yahvé, o Criador de todas as coisas, mas ela entendeu que ele sim carregava a presença de Deus. Olha o que Deus está querendo trazer nessa palavra: fazer com que nós possamos olhar para as nossas atitudes, para as nossas intenções, o nosso comportamento, porque Ele vai falar quem nós servimos, quem nós estamos representando. Lembra que Jesus disse: vocês vão ficar em Jerusalém, vão ser investidos do alto de poder e ser minhas testemunhas. Isso aqui é importante, irmão, porque as pessoas vão querer Cristo através do seu comportamento. Isso aqui é forte, né? Chega a doer um pouco, porque às vezes a gente tem o velho Adão está em nós, e a gente quer se manifestar, e a gente olha e fala: peraí, eu entreguei minha vida para o novo Adão, no segundo, eu entreguei para o Cristo. Então às vezes a gente até quer tomar atitudes erradas, vai ter que olhar e falar: peraí, isso aqui é a caída, é a carne, ela não pode falar mais alto, deixa eu me inclinar para o Espírito, porque através da manifestação do Espírito, as pessoas vão querer Deus, por causa do seu testemunho, a sua conduta. Agora é interessante, passado esse tempo já, os 3 anos e 6 meses, a Bíblia vai dizer que Deus fala para Elias. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai apresentar-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Olha que interessante. Acabe fala para Obadias, que é um servo dele, dizendo o seguinte: Obadias, acabou a comida, não tem feno, não tem palha, não tem água, não tem nada. Nós precisamos alimentar os bezerros, né? Precisamos alimentar os cavalos, mas precisa cuidar dos animais. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos percorrer o Israel, e você vai para uma banda e eu vou para outra. Só que eles estão querendo o quê? Graça, misericórdia, sustento. Mas antes de vir isso, tem que vir justiça. Porque o Obadias, quando ele está indo procurar, ele não encontra água, ele não encontra feno, palha, erva, ele encontra o quê? Elias vindo o quê? Trazer a justiça de Deus. Glória a Deus. Por que ele vem trazer? Porque eles adoraram Baal. A gente aprendeu muito sobre isso. Baal controlava o quê? Tempestade, chuva, fertilidade. Mas Baal não estava dando pega não, porque já era 3 anos e 6 meses, não tinha acontecido nada, por causa da ordem do Deus Criador de todas as coisas. Então era um duelo para mostrar para eles quem era o Deus verdadeiro. Aí eles vêm aparecendo, e quando eles aparecem, falam para o Obadias: volte lá, já chame a Acabe, que ele vai resolver essa parada hoje. Vai lá avisar a Acabe. Não, mas espera aí, e se eu volto lá, e o Espírito do Senhor leva você daqui, eu vou ter que jurar que não te vi, eu vou morrer. Não, pode ir, fala aqui, ele está esperando. O texto diz que eles vão para uma região, Monte Carmelo. Nessa região ele pede para o que? Acabe trazer todos os profetas de Baal e Azerá. Por quê? Vai ser a manifestação do culto naquele momento, para mostrar quem é o Deus verdadeiro. E o que ele pede? Ele diz o seguinte: nós vamos subir e nós vamos pegar um novilho, nós vamos pegar um bezerro e nós vamos cortar ele. Você vai escolher um, vocês escolherão, e eu também. E vocês vão fazer o que? Preparar o altar para Baal. Vocês vão clamar. Clamem. E qual o Deus que responder com fogo é o verdadeiro? E por que tem esse texto? Ele falando acerca do Deus que responder com fogo. Porque em Levíticos 9, verso 23, olha para você ver o que Levíticos ele está querendo falar. Levíticos 9, 23 diz assim:
Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois eles saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Olha no 24: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então Elias entendeu o seguinte: assim como foi lá com Moisés e com Arão, vai acontecer do mesmo jeito. Deus vai consumir o holocausto com fogo, porque o fogo representa o poder. Aí ele falou assim: ó, qual que consumir com fogo aqui, ó, ninguém vai. Vamos preparar o holocausto, mas vai colocar fogo no holocausto. O Deus verdadeiro vai responder com fogo. Aí os profetas de Baal, de Azerá, está tudo lá, e começa a clamar, desde manhã até meio-dia, e nada. O texto diz que eles começam até a se cortar, porque isso era um costume já, da característica que se aprendia da biografia de Baal, se cortar. E começa a se cortar e derrama sangue. Aí Elias começa a zombar. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clame mais alto, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, pode ser que esteja fazendo alguma coisa, esteja viajando ou até dormindo. Ele começa a zombar. Mas eu achei interessante isso aqui quando eu comecei a olhar esse texto, porque Elias está zombando do culto pagão, correto? Para mostrar quem que é o Deus verdadeiro. Percebe que Elias não tem nem medo de se colocar contra os profetas de Baal e Azerá. Mas por que ele não tem? Porque ele entendeu quem ele serve e qual é o culto genuíno que dá resultado. Olha para você que interessante. Agora, por que hoje nós temos uma época onde os crentes, onde os evangélicos respeitam o paganismo, respeitam a macumbaria? Não vão nem falar nada, vai que manda alguma coisa e ninguém pega. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo. Ih, rapaz, fizeram uma macumba para mim, eu sei que meu Deus é mais forte. Mas a pessoa fica com medo e se preocupa. Mas sabe por quê? Porque no coração dela, ela não entendeu o que tem um culto genuíno. No coração dela, ainda ela não entendeu quem ela serve. Elias falou: eu zombo, sabe por quê? Porque não é Deus verdadeiro. Eu sei que não vai acontecer nada. E vocês podem falar o que vocês quiserem, nada pega em mim, porque eu sei quem eu sou. Essa aqui é a mensagem que Elias está mandando para os pagãos. Está dizendo assim: pode fazer mandinga, pode gritar, pode fazer feitiçaria, amarração, mas não vai pegar, porque eu sei quem eu sirvo. É a restauração do culto genuíno em Israel. É Deus dizendo para nós nessa noite: entenda quem você serve. Você serve um Jesus que morreu ao terceiro dia, ressuscitou. A morte não parou ele, o pecado não parou ele, ninguém conseguiu parar. Por quê? Porque ele é poderoso, porque ele é grande, porque ele é genuíno. Ele é o alfa, o ômega, é o princípio e o fim, é o leão da tribo de Judá. Depois de acontecer todo esse período, perdendo tempo, Elias falou que agora é minha vez. Falou: povo de Israel, chegue mais perto. Chegando perto, ele começa a preparar o altar. O texto diz que ele restaura o altar. Isso que é muito importante. Restaurar é tornar ser novo, porque estava abandonado, estava quebrado, estava todo jogado, estava deixado de lado. Só que Elias falou que, porque o profeta de Deus, irmão, ele vem com a palavra de comando, ele restaura o culto genuíno. Ele falou: não, peraí, o negócio está diferente aqui, estão adorando outra coisa, peraí que eu vou corrigir isso agora com a palavra de Deus. E começou a colocar, restaurou o altar, colocou a lenha, pegou o bezerro, colocou em cima, pegou água, 4 cântaros, fez 3 vezes, representando 12 cântaros, colocou 12 pedras. As pedras representavam as tribos. Mas por que ele quis fazer isso? Lembra? Estava dividido a tribo. O reinado estava dividido. Só que o que ele está querendo fazer? Fazer o povo lembrar do memorial. Qual que é o memorial? A palavra de Deus diz no Josué capítulo 4. Olha para você ver o que esse texto faz. Josué 4:9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. 20. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. Quando eles entraram, passaram o Jordão, tomaram posse da terra. Sabe o que ele está falando?
Vocês estão abandonando Deus, está tudo dividido, mas lembra quem colocou vocês dentro da terra prometida? Lembra quem levou vocês para a conquista? É isso aqui que Deus está fazendo, mandando uma mensagem através de Elias quando ele coloca as pedras. Ele está dizendo o seguinte: ei, lembra quem chamou vocês e deu terra para cada tribo? Deus está falando, lembra da conquista, lembra daquilo que Deus fez na sua vida. Então fala assim, volte ao culto genuíno. Aí ele começa a encher de água e jogar. Glória. Jogando água, ele fez uma vala ao redor e diz que encheu aquela vala de água. Agora olha que interessante. Primeiro, o lugar estava impuro por causa da prática pagã. A água simboliza a purificação. Primeiro fala, eu restauro o altar e trago purificação no culto. Aí vem o segundo estágio, eles estão pedindo que chuva. A ciência já vai explicar. Quando começa a evaporação das águas, vem chuva. Então era necessário depositar água no altar, que através dessa água oferecendo, viria chuva para eles. Olha que importante isso aqui. Agora tem o terceiro, mostrar que Deus é poderoso. E como? Imagina um novilho todo encharcado, imagina uma lenha tudo encharcada, água na vala, mas o fogo quando desce consome. Como pode? É muito. Isso cria uma ênfase no poder de Deus. Porque se tivesse seco, talvez o sol que estava ardendo poderia acender. A gente sabe que acontece queimada, o sol bate vestígio, se um caco de vidro pega fogo. Mas ali estava encharcada de água, irmão. Era 12 vezes colocado o cântaro. É para mostrar, olha como eu sou poderoso. Olha Deus falando, olha como eu sou poderoso, hein? Eu vou manifestar a minha glória agora diante de vocês. É uma causa impossível, mas eu entro nessa batalha e eu restauro o meu povo nesse lugar. Eu trago uma mensagem do céu nesse ambiente para dizer para ti, Deus está trazendo restauração sobre a tua vida, restauração sobre a tua casa. Se você pega o que eu estou pregando nessa noite, levanta a tua mão, manifesta a glória de Deus aí, vai, abre a tua boca e dá pelo menos uma. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Eu já estou terminando, peraí. O texto diz que ele faz uma oração, ele diz, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Ele faz uma oração, e quando ele faz isso, o fogo desce. Quando o fogo desce, diz que ele pega o fogo até na vala que foi aberta e tinha água, evapora. Quando faz isso, ele fala assim, agora vamos restaurar. Você já viu quem é Deus? O povo começa a glorificar e fala, agora vamos matar esses profetas. Tá um paganismo, vamos eliminar. Era o Velho Testamento, irmão, debaixo da areia, olho por olho, dente por dente. Estava fazendo tudo errado, tinha que ser eliminado. É o mal ser eliminado no meio do povo, para que não se contaminasse. É o que Deus pede para nós hoje: ser santo como Ele é santo, ser purificado. O limpo se limpar mais, o sujo se sujar. Aí ele faz o quê? Começa a eliminar os profetas. E ele já fala para Acabe e fala o seguinte: vai comer e beber que está vendo chover. Acabe se prepara na carruagem real para ele ir. E é interessante porque Elias ele vai orar, ele está com o seu serviçal. E quando ele vai orar, o texto diz que ele inclina por terra e põe o seu rosto nos seus joelhos. Ele faz isso 7 vezes. E ele pede para o serviçal dele ir lá ver o que está acontecendo no mar, se está tendo resposta. Agora, olha que interessante, que quando na 7ª vez ele faz isso, vê uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, subindo. E o texto diz que essa nuvem pequena transforma o céu e fica negro, vem trovoada. Agora, olha que interessante que Elias coloca a cabeça no meio das pernas. E o que ele está fazendo? É a posição de um feto. O que ele está fazendo? Ele está gerando glória a Deus a chuva que necessita. Ele está gerando através do que? Oração. Por quê? Porque em Tiago vai estar escrito, Tiago 5, verso 18. Ele orou outra vez. Elias orou outra vez. E ele orando outra vez,
e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Como eu disse para você, a palavra que é oração é proseu chamai. Essa palavra é edificação, é uma conversa entre você e Deus. Edificação, ela é oikodomei, que é construir ou fazer forma física, trazer à existência. O que ele está fazendo? Enquanto ele faz a posição do feto, é a representação de estar gerando. Ele gera nele, através da oração, a chuva que o povo precisa. Você viu que a oração é algo que você gera no reino espiritual para a sua vida? Percebe que muitas coisas na sua vida você precisava de resposta e de mudança, e foi através da oração sua, da sua mãe, do seu pai ou da igreja, trouxe transformação no lugar, gerou um milagre que você precisava. Elias está fazendo o que? A posição do feto, está gerando através da oração a chuva que era necessária. Agora percebe que era do tamanho da mão de homem, era pequenino. Deus não precisa de muita coisa para causar mudança. Era do tamanho da mão de um homem a nuvem. Só que o texto diz que quando essa nuvem toca no lugar, diz que tocando mudou o ambiente. Os céus se enegreceram com nuvens e o vento veio com grande chuva. Uma pequena nuvem. É Deus falando o seguinte: eu preciso só de um disponível. Eu preciso só de um disponível para me transformar no ambiente. Deus está procurando só um, irmão. Às vezes a gente fala o seguinte: não, para mim fazer evangelismo eu preciso ir com um grupo. Não, Deus está falando, eu preciso só de um. Só de um eu causo mudança na atmosfera. É através disso que Deus vai empaquetar os lugares. Ele está procurando pessoas que estão dispostas a obedecer a palavra. Olha que profundo. Acontecendo isso, Acabe vai a Jezreel e Elias acompanhando. A Bíblia diz assim que Jezabel ficou sabendo, porque Acabe contou para ela. E o que ela faz? Ela manda um decreto. O decreto é o quê? Ele vai morrer. Do mesmo jeito que ele fez com os profetas, ele também vai morrer. Aí o texto diz que Elias ficou com medo. A Bíblia diz que ele fugiu. Ele ficou com medo. Por quê? Porque era a palavra de Jezabel. E Jezabel é a rainha. Ela é casada com Acabe. Olha para você ver, é uma autoridade em Israel. Eu fiquei perguntando, Deus, mas peraí, ela bateu de igual para igual com os profetas, eliminou os profetas. Por que quando Jezabel libera uma palavra, ele fica com medo? Ele foge. Eu fiquei olhando e dizendo, é por causa de uma autoridade superior, tratava-se hierarquia. Olha para você que interessante, que o peso da palavra de alguém que tem uma hierarquia superior causa mudança na vida de alguém. Quantas pessoas estão caídas por causa de uma palavra liberada na boca de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um evangelista? Por quê? Porque a palavra na boca de alguém que tem uma hierarquia superior de autoridade, ela tem poder. Quando libera a palavra, diz o seguinte: ele vai morrer. E não era Jezabel que ia matar, ela ia mandar um comício, ela ia mandar um grande exército atrás dele. Ele sabia que ela tinha essa autoridade. Ele fica com medo, porque Tiago vai dizer que ele sofria as mesmas emoções, ele tinha os mesmos sentimentos, e ele foge. Quando ele foge, eu já estou terminando, ele vai para o deserto. No deserto ele se encontra debaixo de uma árvore de zimbro, e ele pede a sua morte. Alguns estudiosos vai estudar como ele está se comportando e acreditam que ele estava entrando em estado de depressão por causa da ameaça de morte. Agora, olha que interessante, você pode ser profeta, você pode ter a palavra de Deus na boca, mas tu sofre nesse mundo aí. Deus está falando o seguinte: eu estou vendo as dificuldades que você enfrenta. Eu sei que muitas vezes você prega, você luta, porque ele pregou contra um povo que estava se apostatando. Ele queria mudança, só que ele olhou e não viu mudança. E o que ele teve? Primeiro morte, porque eles falaram: eu vou te matar. E você está carregando esse peso. Você levanta e você fala o seguinte: mas só eu que não se prostrei, Deus. Eu estou aqui, eu estou me vendo, eu estou lutando, eu leio a palavra, eu oro, eu jejuo, eu me preparo, mas só tem batida, só tem pancada, só tem perseguição. Elias olhou e falou o seguinte: eu estou entrando em estado de depressão já. Eu falei: Deus, leva a minha vida. Elias está pedindo a morte.
E acontece isso com a gente. Quem passou por esse momento falou: Deus, está tão difícil, leva eu já. Eu poderia vir já ir com o Senhor, o Senhor poderia me recolher nesse momento. Eu já fiz bastante. Eu já preguei para tanta gente, eu só falo com alguém na casa. Eu já preguei para tantas pessoas. Quantas pessoas já ouviram eu pregar? Mas já está demais. É muita opressão, é muita perseguição. Leva a minha vida já. Quantas vezes a gente se encontra como Elias estava? Só que Deus quer fazer o quê? Quer te conservar. Porque tem, olha, eu sinto a graça de Deus aqui, ó. Deus quer te conservar porque tem uma geração aí atrás que vai seguir os mesmos testemunhos que o seu. Deus está te conservando como modelo, mesmo nessa dificuldade. Deus está dizendo o seguinte: mesmo nessa dificuldade que você enfrenta, Deus está te conservando como modelo. Porque quem lembra onde Elias vai? Ele unge Eliseu. Eliseu o quê? É o outro profeta que vem surgindo aí, com mais unção. E o que Eliseu faz depois? Ele, em 2 Reis, capítulo 6, começa a fazer uma escola de profeta. Quer dizer o seguinte: através de Deus conservar Elias, começou a vir um remanescente de profeta. Você percebeu o que Deus faz? Você percebeu o que Deus faz? É Deus conservando os dele, mesmo no tempo difícil, porque vai usar você como modelo. Tem uma unção sobre você que vai passar para uma nova geração. Eu sinto a graça de Deus aqui. Tem uma nova geração que tem que crescer debaixo da graça, debaixo da unção, cheia da palavra de Deus. E Deus vai te usar para levantar esse povo. Cadê aquele povo? Cadê o remanescente? Cadê aquele povo que está conservado? Cadê aquele povo que vai derramar unção sobre a semente? Levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor, adora o nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Olha que interessante. Quando acontece isso, ele está pedindo a morte, e Deus dá o que para ele? Sono. Ele já dorme. Ele começa a dormir. Dormindo, vem um anjo e o desperta com pão na brasa e com água fresca. Ele se alimenta, volta a dormir. O anjo aparece depois de novo, desperta de novo, pão na brasa e dá água fresca para ele revigorar, ter força e ânimo para ele seguir para onde ele estava estabelecendo ir, no Monte Sinai. Agora, quando eu comecei a olhar isso aqui, eu fiquei falando com Deus: Deus, tanto pão nesse livro de Reis, capítulo 17, 18, 19, tanto pão. Eu fiquei olhando e falei assim: mas por que tanto pão? E Deus começou a me direcionar. Quem lembra o que aconteceu em Gênesis 3,19, quando o homem cai? Porque o homem não comia pão. Olha que interessante. O homem não comia pão, ele comia o fruto da árvore da vida. Ele tomava do fruto da árvore da vida. Quando ele cai, o texto vai dizer em Gênesis 3,19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó se tornarás. Quer dizer que o pão foi introduzido por causa do pecado, da queda do homem, porque é o estado de miséria, necessidade. Pode perceber, olha para você aqui, Mateus, Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se ande na minha lei ou não. Olha para você, é o estado de necessidade do povo. Estava no deserto, estado de necessidade, saiu do Egito. Agora olha para você de novo, Mateus 4:3. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Novamente falando de pão, porque por causa do estado de necessidade, falando do homem caído. Porque o homem, quando ele foi criado na cidade de Deus, ele não era para tomar pão, era para tomar do fruto da árvore da vida, viver eternamente. Era o que Deus reservou no estado primário da criação de homem. Só que por causa da queda do homem, ele não toma mais da árvore do fruto da vida, para não viver eternamente caído. Então ele vai começar a comer pão. Olha para você ver isso aqui. Agora olha aqui, João 6,51. Olha o que Jesus vai dizer acerca do pão: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha que interessante. Entendeu aqui? O homem cai, a criação dele era o que? Tomar do fruto da árvore da vida. Ele cai e começa a comer pão. Aí Jesus vem como? Segundo Adão. E o que Jesus faz? Vocês vão comer do pão, mas é da minha carne. Mas para quê? Para chegar na vida eterna e comer pão? Não. A restauração que acontece. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a tua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha, eles tiram ele do jardim. O Senhor Deus, pois, e lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Quer dizer o seguinte, ele tira para não tomar mais do fruto da árvore da vida. E o que Deus está querendo fazer? Restaurar. E como que ele faz? Se você ler Apocalipse capítulo 2, quando está falando para as cartas das igrejas, no verso 7, para a igreja de Éfeso, o que ele diz? Ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quer dizer o seguinte, através do primeiro Adão, perdemos o fruto, começamos a comer pão, mas através do segundo Adão, que é Jesus, nós começamos a comer do pão, mas vamos terminar comendo do fruto. Deus quer restaurar a nossa posição. Deus quer levar nós para algo diferente. Ei, Jesus está dizendo o seguinte: confia em mim, mantenha-se firme e fiel, porque eu reservei para ti morada. Eu não tenho pão para você lá, eu tenho para você fruto da árvore da vida, para viver eternamente. Quem lembra de Jesus na ceia? Ele disse aqui, ó: eu não vou tomar mais desse fruto da vide, eu não vou tomar mais até que venha o reino do meu Pai. Quer dizer, ele não falou de pão, ele falou da videira. Por quê? Porque lá nós tomaremos da videira, mas comeremos do fruto da árvore da vida. Restauração. Agora olha que interessante, ele se posiciona e ele vai para Horebe. Eu já vou finalizar. Indo para Horebe, ele começa a falar com Deus, porque ele entrou numa caverna. E ele vai falar, ele começa a indagar: não me prostrei, eu sou zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a vida para tirar a minha vida. Ele fala, estão buscando para tirar a minha vida. Ele começa a indagar a Deus. Aí Deus diz assim, ó, e Deus diz: sai para fora, neste monte, perante o Senhor, e eis que passar o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, que quer dizer no original, sopro ou sussurrado. Agora olha que interessante, para me finalizar aqui. Como é que pode? Olha o que Deus está querendo trazer para a lembrança de Elias. O estado principal da criação. Como é? Gênesis 3:8 diz assim, ó: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. A palavra viração no original hebraico é ruvar, que é sopro do Espírito, é uma brisa. Olha que interessante. Quer dizer, quando vem a brisa, eles entenderam que Deus estava nela, no sussurro, na calmaria. Olha que interessante que Deus está querendo ressaltar aqui. Quando ele faz isso, a Bíblia diz assim, que ele pega a capa e ele vê que é Deus, e ele vai falar com Deus, porque Elias precisa ter intimidade. O que Elias está indagando? Olha o que o povo está fazendo aí, zombando a tua palavra, fazendo tudo que é errado, e o Senhor não faz nada. Ele está querendo mostrar para Elias: o meu juízo, o meu governo não é estabelecido acerca da força, é na calmaria, porque no meu silêncio você vai conhecer minha intimidade. Quer um detalhe para você ver? Olha para você aqui, ó. Marcos 4:39. Jesus está dentro do barco. O que acontece na tempestade? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, ou calmaria. Aí no 41 diz assim, ó: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que o vento mais obedece? É Deus, é Jesus se revelando para eles através da calmaria daquele lugar. É Deus chegando diante de Elias e mostrando para ele quem ele é através da calmaria, daquele sussurro, daquela brisa suave. Olha para você ver o que Deus quer falar dentro desse texto.
João 20, 22, Jesus chega diante dos discípulos depois de ser ressuscitado. Quando ele está ressuscitado, ele chega diante dos discípulos, estão reunidos num lugar. E no versículo 22 é só: e havendo dito isso, Pai seja convosco, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ele soprou na brisa. Uau! Olha que interessante. Fala acerca de vento, fala acerca de fôlego, fala acerca de sopro. É aquilo que Deus estava representando, trazendo para Elias, mostrando para ele. E sabe por que a brisa suave, o sussurro veio por último? Porque Deus se revelasse para Elias antes do terremoto, do vento forte e do fogo, logo viria esses sinais. E ele falou o quê? Não adiantou de nada eu ver Deus. Não adiantou de nada ter essa intimidade com Deus. Olha o problema que eu estou passando. E por isso que Deus vê o problema acontecendo na tua vida, mas Ele aguarda, porque Ele vai revelar a calmaria sobre ti. Você percebeu que vem cada dificuldade e você fala: Deus, socorre eu agora. Vem, entra nessa peleja ainda, você continua. Você continua, e vem situações difíceis, vem complicações, mas daqui a pouco você já vê, quando você está sem força, você olha e fala assim: tipo, não estou aguentando mais, mas olha o estado que eu estou. Aí vem aquela calmaria. Aí Deus representando o quê? Está dizendo o seguinte: no meu silêncio você me conhece. É Deus através do silêncio, na calmaria, no sussurro, Ele revela para Elias quem Ele é. Olha que profundo, onde Deus está querendo levar, para mostrar para Elias quem Ele é. É muito interessante esse texto, porque Deus quer fazer o quê? Restaurar em Elias a intimidade e trazer transformação no culto em Israel. E o que Deus está querendo fazer para nós é o quê? Eu estou conservando vocês, eu estou alimentando vocês, para que vocês possam ser usados como testemunho, como exemplo a uma geração que está vindo aí, que precisa ser carregada da unção, cheia do poder, que precisa ter intimidade com Deus. Amém? Eu quero te convidar.